Querida igreja, bom dia. A graça, a paz do Senhor possa abençoar-nos, em especial nesse dia que é o dia do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Romanos, capítulo 4, versos de 1 a 13. Romanos, capítulo 4, versos de 1 a 13. Mesmo assentados, nós faremos a leitura alternadamente desta porção da palavra do Senhor. Romanos 4, de 1 a 13, diz-nos a palavra: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, a igreja? Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Vamos ler juntos o 11, irmãos? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. A igreja 12. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Que Deus nos ajude e nos abençoe por meio da sua palavra, meus irmãos. O que a prática presbiteriana de batizar crianças deve despertar no coração de cada presbiteriano, de cada pai, mãe, e até daqueles que, não sendo presbiterianos, vêm, assistem, testemunham de um batismo infantil que acontece na igreja. Hoje nós teremos alguns batismos infantis dentro de alguns instantes. Meus irmãos, em primeiro lugar, quando vocês estiverem vendo as crianças aqui sendo batizadas, deveria haver no coração de cada um de nós o anseio de compreender melhor a nossa doutrina, compreender os fundamentos bíblicos que justificam essa prática. Em segundo lugar também, meus irmãos, eu creio que deveria haver no coração de cada um de nós, quando vemos um batismo infantil, a esperança de que as promessas que o batismo infantil aponta, as promessas para as quais o batismo infantil apontam, se realizem na vida destas crianças e das crianças das nossas famílias de um modo geral. Nós vivemos num mundo transtornado, complicadíssimo, e como é bom, então, a gente saber que há promessas feitas por Deus para as nossas crianças, e o batismo infantil simboliza e assegura e garante-nos essas promessas. E também não poderia faltar no nosso coração, sempre que vermos um batismo infantil, meus irmãos, adoração pela graça de Deus. Certo
irmão nosso na fé, mestre na teologia, disse que a graça de Deus é sempre extraordinária. Não é verdade, meus queridos? A graça de Deus é sempre extraordinária, é sempre superabundante, e a gente percebe isso de uma forma muito real, muito evidente, quando nós temos as nossas crianças sendo batizadas. Eu gostaria, então, de, em poucos minutos, recordar com os irmãos alguns fundamentos bíblicos, não com a intenção de capacitar você a argumentar sobre o batismo, mas muito mais do que isso. Capacitar cada um de nós a encher o nosso coração de esperança, de adoração e de gratidão a Deus pela maneira como Ele trata o crente e a família do crente. O apóstolo Paulo, nesse capítulo de Romanos e em toda a carta, nós sabemos bem, ele está apresentando o seu evangelho, dizendo e deixando claro que as pessoas são salvas pela fé em Cristo Jesus e não por seus méritos ou por seus merecimentos, mas não sem antes ser pago um alto preço, o preço da vida do seu próprio Filho, que foi entregue na cruz por nós. É pela graça, mas custou caro. Não custa nada para nós, mas custou demais para Deus. Essa graça não é barata, essa graça é preciosa, porque ela custou o preço de sangue, e sangue do Filho eterno de Deus, que foi entregue na cruz por nós. E ele está se dirigindo a crentes judeus, e para deixar claro que este é o Evangelho, este é o Evangelho que foi prometido aos patriarcas do povo de Deus, desde Adão, seguindo por todos os demais posteriores, ele então vai se utilizar para exemplificar e para fundamentar o seu ponto, ele vai usar o patriarca mor do povo judeu. Diga-se de passagem também dos muçulmanos e dos cristãos, que é Abraão. E ele então fala de Abraão, fala da experiência de Abraão. Abraão não só um ancestral da nação, mas o protótipo de um crente, o protótipo de como nós nos relacionamos com Deus. E não é esse o anseio de todos nós, meus queridos? Cada vez mais e melhor nos relacionarmos com Deus, cada vez mais sermos íntimos de Deus, pois temos que olhar para Abraão, temos que olhar para a experiência de Abraão, porque ele chegou ao ponto de ser chamado amigo de Deus. E Jesus disse que ele nos tem nesta condição e nesse status, de amigos de Deus. E aqui então, Paulo, na sua época, escrevendo aos Romanos, ele dizia que Abraão foi justificado diante de Deus, teve seus pecados perdoados. Para deixar isso muito claro, ele puxa lá no rei Davi, que viveu depois de Abraão, 1000 anos depois de Abraão, ele puxa um dos salmos do rei Davi para dizer então que nossos pecados são perdoados. Isso está no verso 6 a 8 dessa passagem. E qual é a base do perdão dos pecados de Davi, de Abraão e de todos os crentes do Antigo, do Novo Testamento e da atualidade? Ele diz que a obediência, ou a salvação, o perdão de pecados, nunca foi baseado na obediência, muito menos obediência a ritos judaicos. E ele exemplifica por meio de um desses ritos judaicos, que foi a circuncisão. E ele vai dizer que Abraão, ele não foi salvo porque ele se circuncidou. Na verdade, a circuncisão nem existia. Mas ele se circuncidou, ou foi circuncidado, porque ele foi salvo, porque ele creu, porque ele fez uma aliança com Deus. Deus estabeleceu, então, este ritual, esta marca externa, simbólica, e ao mesmo tempo como um selo da sua salvação. Portanto, que fique claro, meus queridos, que a circuncisão não é um sinal étnico, não é um sinal para o povo judeu, que hoje sofre, juntamente também lá com os palestinos, aquela confusão toda no Oriente Médio. A circuncisão não é um sinal deles. A circuncisão é um sinal da fé, é um sinal dos crentes. Isso fica muito claro no verso 11, quando diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo, verso 11, talvez seja projetado, e ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Foi marcar o quê? O que estava marcando a circuncisão? A justiça
da fé, a salvação pela fé. E o registro histórico deste evento na vida de Abraão se encontra em Gênesis 17, 24 e 26, quando nós vemos que Abraão, com 99 anos, foi circuncidado, e naquele mesmo dia, seu filho Ismael, com 13 anos, foi circuncidado. Abraão, verso 26, e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E em Atos 7, 8, fala da circuncisão do outro filho de Abraão, que foi Isaque. Então Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Nós vemos então, meus queridos, na experiência de Abraão, não apenas como alguém pode ser salvo, como alguém pode se tornar amigo de Deus, mas tem uma outra coisa muito importante neste episódio. Compreendemos como Deus trata a família do crente. Qual é a situação, qual é a condição da família do crente, daquele que se torna amigo de Deus. E é maravilhoso a gente perceber, meus irmãos, na palavra do Senhor, que esta é uma abençoada aliança familiar, a aliança que Deus faz com os cristãos. Ela tem um elemento individual que se complementa num elemento corporativo ou familiar. Não é apenas o aspecto individual. E a isso, meus queridos, nós chamamos de o princípio genealógico da aliança. Há uma herança genealógica nas promessas de Deus. Deus, ele decide, ao fazer aliança conosco, ele faz promessas genealógicas, como ele fez a Abraão, como ele fez a Moisés, ele fez a Davi. Esse é um aspecto recorrente no modus operandi de Deus, nas alianças que Deus fez, todas elas culminando para a nova aliança em Cristo Jesus. Por exemplo, em Atos 3, 25, há uma referência aos ouvintes de Pedro naquela ocasião. Ele estava com audiência de judeus, e ele diz: olha, vocês são os filhos da aliança que Deus estabeleceu com nossos pais, ou por meio de Abraão. E depois nós temos em Jeremias 32 também, essa referência no verso 38 a 40, quando Deus fala daquele famoso bordão, aquela famosa fórmula da aliança, em Jeremias 32, 38. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o quê? Seu bem, e o bem de seus filhos. Esse sempre foi o modo de Deus tratar o seu povo, o povo da aliança. E quando Pedro prega, então, o seu famoso sermão, lá em Atos 2, no versículo 39, ele fala que os seus ouvintes precisavam se arrepender, e aí ele diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E que promessa é essa? No verso anterior ele tinha falado de receber o dom do Espírito Santo, portanto é a promessa de um novo nascimento, é a promessa de salvação. O que acontece, meus irmãos, é que infelizmente nós vivemos numa realidade cultural contemporânea, onde o individualismo é o carro-chefe dos nossos relacionamentos, ou da falta desses relacionamentos. Nós vivemos numa sociedade individualista, e isso influencia o meio evangélico de modo geral. Apenas os reformados têm essa visão de corpo, uma visão comunitária do modo de Deus tratar com o seu povo. Nós assumimos até como evangélicos que o padrão de Deus no Antigo Testamento era esse, mas agora no Novo Testamento não é mais. Antes Deus tratava com o crente e com a família, não, agora ele trata só com o crente. E por isso a maioria das igrejas evangélicas não batiza os seus filhos. Isso é desconhecimento, meus irmãos, da teologia do pacto, da doutrina do pacto da graça que nós temos sempre enfatizado aqui diante da igreja. E alguns dizem, como não há mandamento na Bíblia para batizar as crianças, então a gente não batiza as crianças. Mas não pode haver mandamento na Bíblia a esse respeito, porque esse mandamento já existia
na antiga aliança, em todas essas alianças do Antigo Testamento, precisaria haver um mandamento cancelando a participação das crianças. A nova aliança, na cabeça de muitos, ela diminuiu, ela piorou, ela retrocedeu, porque antes as crianças eram incorporadas no povo de Deus e agora elas são excluídas, são tratadas como pagãos, como gente que não faz parte do povo de Deus. John Owen, um puritano, príncipe dos puritanos, na verdade, ele disse que um privilégio espiritual que Deus uma vez concedeu, como é o caso do batismo ou da circuncisão das crianças, da inclusão das crianças, ele só pode ser mudado, cancelado ou abolido se houver uma revogação divina especial. Deus teria que revogar oficialmente, ou então substituir por um privilégio e por uma misericórdia superiores. E isso não acontece. John Owen diz que deixar as crianças de fora da nova aliança é contrário à bondade de Deus, ao amor de Deus e à aliança de Deus. E é uma coisa que desonra a Jesus e ao seu Evangelho. Por isso, meus irmãos, é que nós podemos ter tanta esperança na geração de filhos e na criação dos nossos filhos, porque sobre eles paira a promessa de Deus, promessa de bênção, promessa de salvação, promessa de um cuidado todo especial da parte de Deus, como nós temos, inclusive, hoje uma pastoral no boletim tratando desse tema. Meus queridos, nós teremos daqui a pouco o batismo de algumas crianças. E eu encerro com uma citação de Calvino das Institutas, quando ele diz que aquele que descansar confiantemente na promessa de que Deus se dispõe a fazer misericórdia à sua posteridade, deve apresentar seus filhos pequenos, para que recebam o sinal desta misericórdia divina, e este sinal é o batismo infantil. Se você de fato crê que Deus prometeu fazer misericórdia até 1000 gerações, se você crê que essa promessa é para você, é para a sua família, então você deve trazer seus filhos para que eles recebam o sinal desta promessa e o selo desta promessa, que é o batismo infantil. Que essa manhã seja uma manhã, portanto, para nós, de gratidão a Deus, de adoração a Deus e de esperança no coração, para que essa igreja continue a ser cheia de crianças, nossas casas cheias de crianças, de barulho, de agitação, da alegria das crianças, porque nós estamos preparando-as para o reino de Deus. Amém, meus queridos?